FM, Rádio Brasil Central. 7 horas em Goiânia, a hora oficial do Brasil. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, dia 19 de outubro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Écio Santana. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia para você ligado em O Mundo em Sua Casa em todo o Brasil. O Mundo em Sua Casa. Confira os destaques do Mundo em Sua Casa desta sexta-feira. Deputado quer cancelar horário de verão em Goiás. Relator do Mensalão condena 11 réus por formação de quadrilha. Banco Central sinaliza interrupção no ciclo de cortes de juros. Governo regulamenta cadastro positivo de bons pagadores. FIFA oferecerá ingressos gratuitos para a Copa do Mundo de 2014. E o Atlético perde mais uma, desta vez para o São Paulo, 2-0. Estas e outras notícias a partir de agora aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7:02. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado a nublado com chuva isolada. A temperatura máxima pode chegar aos 30 graus. O teor de umidade relativa do ar variando entre 90% e 30%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, relator condena Dirceu e mais 10, revisor absolve. Folha de São Paulo, Haddad aumenta vantagem, Serra é rejeitado por 52%. O Estado de São Paulo, STF começa com empate a julgar formação de quadrilha. Correio Brasiliense, TST garante direitos a 20 mil terceirizados. Valor econômico, desonerações e dólar reanimam exportadores. Estado de Minas, indignação. Trabalhadores se revoltam com decisão de deputados federais de oficializar jornada de 3 dias. Jornal do Comércio, privilégio para o bom pagador agora é lei. 0 hora. Ruralistas ameaçam Dilma com retaliação após vetos a código. Brasil Econômico, pequenas empreiteiras criticam obras públicas sem licitação. Destaque do Jornal O Popular. Prefeitura de Goiânia quer autorizar comércio em área residencial. Diário da Manhã, crise nos planos de saúde. Agora são 7:03. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador de Goiás, Marconi Perillo, recebeu ontem à tarde o prefeito eleito de Caldas Novas, Evandro Magal. O prefeito e os representantes da cidade manifestaram apoio ao governador e fizeram pedidos de obras. Marconi Perillo disse que vai firmar convênios e parcerias com o município e que o prefeito terá as portas do governo abertas para realizar uma boa gestão na cidade de Caldas Novas. Secretários de Planejamento de todo o país se reúnem em Goiânia. O governador Marconi Perillo esteve presente no evento. O novo Pacto Federativo, políticas públicas e financiamento ao desenvolvimento e à modernização institucional dos Estados brasileiros. Esses são alguns dos temas que estão sendo discutidos no 51º Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento, que acontece até hoje em Goiânia. O secretário estadual de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, Giuseppe Vec, fala sobre a importância do encontro. Que hoje nós estaremos discutindo assuntos mais nacionais, Pacto Federativo, discussão sobre os projetos de financiamento do BID, aqui um representante do BID, a equipe do Banco Interamericano está aqui em Goiânia hoje. E ao mesmo tempo nós iremos apresentar a experiência de Goiás de planejamento. Vamos detalhar o PAI, Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento, como um instrumento de planejamento. O fórum acontece trimestralmente e é organizado pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento. O presidente do CONCEPLAN, Gustavo Nogueira, secretário de Planejamento da Paraíba, explica que um dos objetivos do encontro é rediscutir um novo modelo de pacto federativo. Estados
passam hoje por dificuldades extremas. As transferências constitucionais estão reduzidas, precisamos rediscutir esse pacto federativo, sem sombra de dúvidas. Eu defendo particularmente, juntamente com outro conjunto de secretários, a renegociação da dívida, ou até mesmo o perdão da dívida dos estados, transferindo esses recursos para investimentos estruturantes. Eu acho que passa por aí. Temos até o dia 31 de dezembro uma rediscussão do FPE. Então são temas nacionais que esse fórum está enfrentando e discutindo para melhor os estados e o governo federal tomar uma posição. O governador Marconi Perillo participou da cerimônia de abertura. Em discurso, ele disse que, da forma atual, o pacto federativo é injusto e pode levar os estados à falência. No momento em que o pacto federativo é cada vez mais desmoralizado, mais enfraquecido. Se nós formos levar em consideração os recursos que eram despendidos pelo governo federal para a saúde há alguns anos atrás e agora nós vamos ter um choque. Hoje o governo federal financia 40% do SUS. Há pouco tempo financiava 60%. Cabe hoje aos estados e municípios o grande ônus do financiamento da saúde. E como nós não temos dinheiro para fazer tudo sozinho, acaba que a saúde se transforma numa dificuldade. As transferências voluntárias reduzem-se cada vez mais. Às vezes o governo federal, o Congresso Nacional, aumenta contribuições e reduz impostos. Todas as vezes que reduz impostos, nós perdemos, porque os impostos, pela Constituição, são compartilhados entre os estados e municípios. As contribuições ou as cobranças vão todas para o governo federal. Hoje, 72% de todas as receitas do Brasil ficam em poder da União, restando 14% para os estados, 14% para os municípios. Então, é uma situação difícil. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h07 em Goiânia. O deputado federal Euler Cruvinel, do PSD, quer que Goiás deixe de ter o horário de verão programado para começar este ano no próximo domingo. Euler apresentou ontem projeto na Câmara Federal para excluir o estado de Goiás da zona de abrangência do adiantamento dos relógios em 1 hora. Segundo Euler Cruvinel, a economia de energia durante o período não compensa o desgaste físico provocado nas pessoas e as alterações na rotina da população. Sobre o horário de verão, mais informações ainda nesta edição. Governador Marconi Perillo prestigiou a entrega de medalhas na FIEG. Federação das Indústrias do Estado de Goiás realizou ontem a solenidade de entrega da mais elevada condecoração da instituição, a Medalha da Ordem do Mérito Industrial. A homenagem fez parte do calendário de comemoração dos 60 anos da Federação. O presidente da FIEG, Pedro Alves de Oliveira, falou sobre o critério de seleção dos homenageados. O critério da escolha é o seguinte: existe uma comissão que é chefiada até pelo secretário da nossa federação, composta aí de mais 4 membros, que fazem um levantamento criterioso das pessoas que serão homenageadas. É observado, no caso do industrial, o seu desenvolvimento dentro do Estado, a sua geração de emprego, os benefícios sociais que tem trazido. Também autoridades são premiadas. As autoridades que, de uma forma ou de outra, têm contribuído com o desenvolvimento da indústria goiana. E, consequentemente, você promove aí um desenvolvimento social muito grande. Então, o critério é esse. Foram condecoradas 10 pessoas, entre elas o presidente da Kelps, Antônio de Souza Almeida, o presidente da Sabão Gel, Pedro Bittar, e o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade. Para Robson Braga, essa é uma homenagem muito importante. Essas são as amizades, né, e o carinho das pessoas, dessas lideranças daqui, como Pedro, Paulo Afonso, que nos surpreende com essa homenagem, mas que nos deixa muito feliz, muito alegre de estar recebendo uma homenagem de federação que tem dado um trabalho, uma contribuição muito grande ao desenvolvimento da indústria. A gente tem muito trabalho pela frente, eu acho que temos muitas coisas a fazer, o país está dando sinais de que vai voltar a crescer esse ano, para que o ano que vem a gente possa ter novamente um país crescendo aí uma taxa em torno de 4%, o que já melhora muito para a indústria brasileira. O governador Marconi Perillo participou da solenidade de entrega das medalhas e destacou o reconhecimento do setor industrial às pessoas que contribuem com a economia goiana. Ontem à noite, o governador também prestigiou a missa solene em ação de graças pelos 90 anos do Colégio Santa Clara. Lorena Borges, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h10 agora em Goiânia. A Assembleia Legislativa prioriza a apreciação da proposta orçamentária para o ano que vem.
Na tarde de ontem aconteceu mais uma sessão ordinária na Assembleia Legislativa, mas sem quórum para votação de matérias. Poucas matérias constam da pauta de votação. A principal matéria, na verdade, e de autoria do Executivo, tramita nas comissões. É o orçamento do Estado para o ano que vem. Ele está na Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, que tem novo presidente. É o deputado Thales Barreto, do PTB. A LOA vai ser distribuída para o deputado do TJ, que será o relator dessa LOA. Então, acho que são as matérias importantes, onde serão apresentadas também as emendas parlamentares, que eu tenho certeza vão ser importantes para direcionar os trabalhos de 2013. Com relação a essa questão das emendas parlamentares, parece que o índice de aproveitamento normalmente é muito pequeno, não? Mas nós estamos com uma visão importante, o governo tem investido muito no Estado de Goiás em infraestrutura, tenho certeza que é um ponto de referência nos investimentos de infraestrutura no Estado. Agora, um outro ponto também, essa questão de garantir aos deputados uma cota mínima através de emendas, esse ano como é que está a situação? Não, deve ter uma conversa com o novo presidente da Casa, do Valim, juntamente com o governador, para a gente fazer uma avaliação que pode ser feita em relação a isso. Agora é importante, né? Os deputados atenderem as demandas, os municípios que representam. Então, eu tenho certeza que também tem a sensibilidade do governo do Estado. O senhor defende, então, essa estipulação de cota? Eu vejo que é importante o deputado ter ali um valor específico de infraestrutura que o Estado possa estar investindo, atendendo às reivindicações da sociedade, principalmente onde o parlamentar tem uma votação expressiva. Já oficializado o relator, o deputado Lincoln TJ do PSD afirmou que vai promover reuniões com segmentos interessados, além de discussões com secretários de Estado. Ainda não foi anunciado o período para que os deputados possam apresentar emendas. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7:12. Vereadores eleitos por partidos pequenos para a próxima legislatura articulam um nome para disputar a presidência da Câmara de Vereadores de Goiânia. O grupo se afirma como independente ao prefeito Paulo Garcia e ao governador Marconi Perillo. Inicialmente, o grupo contava entre 6 e 8 dos vereadores que não tinham mandatos e foram eleitos no dia 7 de outubro. O objetivo agora é convencer outros parlamentares da casa a apoiar o projeto dos independentes. Clécio Alves e Paulo Borges são candidatos e articulam nos bastidores e tentam convencer parlamentares da base. Os PMDBistas Denício Trindade e Célia Valadão correm por fora na disputa. 7:13 agora. Prefeito Paulo Garcia comparece à Câmara Municipal de Goiânia para prestar contas de sua gestão. 2 bilhões de reais é o quanto a Prefeitura de Goiânia prevê gastar até o final deste ano. Valor que supera o montante arrecadado até agora, que soma 1 bilhão e 897 milhões de reais. Ao apresentar os números nesta quinta-feira na Câmara Municipal de Goiânia, o prefeito Paulo Garcia disse que a diferença está dentro do que já era esperado. Aquela é uma peça contábil. O que nós mostramos é que as despesas empenhadas superam a receita realizada. Mas isso é natural porque nós estamos apresentando as contas do segundo quadrimestre. E nós empenhamos despesas correntes até o último mês do ano. Portanto, há uma previsão de empenho maior, naturalmente, do que a receita, porque há um descompasso entre os quadrimestres. Para o vereador pelo PT, Djalma Araújo, a visita do prefeito foi considerada satisfatória. Positiva, ele prestou conta do serviço e também abriu aí as possibilidades de cumprir o mandato com todos seus compromissos de campanha. O prefeito Paulo Garcia demonstra respeito ao Poder Legislativo, demonstra a importância do Poder Legislativo na vida da cidade, faz uma prestação de conta e aponta novos horizontes, que é o grande desafio de cumprir todos os nossos compromissos de campanha. Opinião compartilhada também pela oposição, como relata Anselmo Pereira, do PSDB. Ele está cumprindo a função dele, a função legislativa e administrativa. Presta conta daquilo que realmente fez, o que vai fazer no último trimestre deste mandato, para que realmente nós possamos verificar se a lei de diretriz orçamentária, se o plano plurianual, se o orçamento estão sendo obedecidos. Durante a coletiva, Paulo Garcia afirmou que não irá interferir na escolha do próximo presidente da Câmara Municipal de Goiânia e disse ter certeza que qualquer um que assumir irá cumprir bem o seu papel. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora 7:14. Municípios demitem para cumprir lei de responsabilidade fiscal.
Em todo final de mandato, a situação se repete. Prefeitos correm para adequar as contas dos municípios e cumprir a lei de responsabilidade fiscal. A legislação determina o gasto de até 60% da receita do município com o pagamento de servidores, teto que muitas vezes não é cumprido pelos prefeitos. Para seguir a determinação, os gestores recorrem à demissão de comissionados e funcionários temporários, afetando serviços até mesmo essenciais, como saúde e educação. Segundo o presidente da Associação Goiana dos Municípios, Luiz Antônio Estival, em Goiás, o problema afeta pelo menos 90% das cidades. Ele culpa o governo federal. Se o governo federal não tem uma compreensão de compensar essas perdas crescentes no fundo de participação, através da injeção que ele deu do IPI, dos produtos de linha branca e também do CID, quer dizer, nós vamos perder aí muito com isso, e isso está refletindo no repasse do fundo de participação, que nós dependemos muito disso. Só o IPI, eles tiraram mais de 1,5 bilhão nesses meses com essa injeção. O CID está retirado desde julho para programas do governo federal. Nós ficamos aí com quase 500 milhões a menos. Então nós estamos numa situação muito difícil, e além da questão da crise que tem afetado também as empresas que estão recolhendo menos impostos também, a gente sabe disso. Então tem que criar alguma forma para salvar os municípios. Entre os municípios que já começaram a demitir servidores estão Trindade, Itaberaí e Caldazinha. O presidente da AGM, Luiz Antônio Estival, garante que os serviços essenciais estão mantidos. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h15. Candidatos que sujaram a cidade com material de propaganda no último dia 7 serão punidos com o rigor da lei eleitoral. A Promotoria Eleitoral do Ministério Público Estadual enviou requisição à Agência Municipal do Meio Ambiente para autuar candidatos que deixaram panfletos nas imediações dos locais de votação na capital. O material foi coletado pela fiscalização no dia da eleição e identifica vários nomes entre eleitos e não eleitos. De acordo com a promotora Alice de Almeida Freire, a propaganda irregular tem várias consequências. A panfletagem na véspera da eleição constitui boca de urna e propaganda ilegal, e isso é previsto no Código Eleitoral como crime. E também é possível, uma vez detectado uma possível conduta voltada a abuso de poder econômico, serem intentadas as ações de investigação judiciais eleitorais, visando o quê? Visando a inelegibilidade por 8 anos desse candidato e ainda impedindo, cassando o registro da sua candidatura e impedindo que ele seja diplomado como, de fato, diplomado ao cargo a qual concorreu. As fotos da sujeira produzida e exemplares dos santinhos coletados no dia da eleição foram apresentados à AMA em reunião na sede do Ministério Público na manhã desta quinta-feira. O promotor Juliano de Barros Araújo explica que, além de pôr em risco o mandato, a lei prevê a aplicação de multas. Nós estamos requisitando à AMA que faça a autuação administrativa visando a responsabilização administrativa dessas pessoas. As multas variam de 5 mil a 5 milhões de reais. Esses valores serão fixados de acordo com quantidade de material, quantidade de locais que foi encontrado material do mesmo candidato e assim por diante. Paralelo a isso, nós iremos ajuizar ações civis públicas ambientais em favor desses candidatos, buscando indenização pelo gasto da prefeitura em ter que limpar o local e bem como pelo dano moral ambiental coletivo. Toda a coletividade hoje está indignada com essa prática que suja a cidade e causa transtornos para toda a coletividade. A quantidade de material de campanha descartada de forma irregular nas últimas eleições surpreendeu até mesmo a Companhia de Urbanização de Goiânia. De acordo com a empresa, o aumento de rejeitos em relação aos dias normais foi de 50 toneladas de lixo. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h18 em Goiânia. O mundo em sua casa. Política Nacional. Parlamentares da oposição vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal para anular os vetos da presidente Dilma Rousseff ao texto do Código Florestal. No Congresso Nacional, ambientalistas aprovaram os vetos. Mas outros parlamentares não concordam com as mudanças. Alegam que a negociação para que o código fosse aprovado não foi respeitada. A presidente Dilma Rousseff vetou 9 artigos. Entre eles, o que previa uma recuperação de pelo menos 15 metros das matas de beira de rios em propriedades grandes e médias. Com o veto, esse limite mínimo volta a ser de 20 metros.
O presidente do Democratas em Goiás e um dos líderes da chamada Frente Ruralista no Congresso Nacional, o deputado federal Ronaldo Caiado, usou o Twitter para protestar contra os vetos da presidente Dilma Rousseff ao texto do novo Código Florestal, publicados no Diário Oficial de ontem. Caiado confirmou que o partido vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF contra o decreto da presidente que, segundo o deputado, resolveu legislar sobre o Código Florestal via Diário Oficial. O líder ruralista goiano também informou que vai elaborar projeto de decreto legislativo para derrubar esse decreto da presidente Dilma. Para Ronaldo Caiado, o governo federal está usurpando e afrontando o Congresso Nacional. 7h20 agora. O relator do processo do Mensalão, Joaquim Barbosa, condenou 11 réus por formação de quadrilha. Ele detalhou o papel de cada acusado e reafirmou que o grupo era comandado pelo ex-chefe da Casa Civil, José Dirceu. O relator do processo do Mensalão, Joaquim Barbosa, votou nesta quinta-feira pela condenação por formação de quadrilha de 11 réus e absolveu 2 dos chamados núcleos político-financeiro e operacional, entre eles o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Já o revisor do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, votou pela absolvição dos 13 réus acusados do crime. Segundo Lewandowski, o Ministério Público errou ao não especificar claramente se houve formação de quadrilha, organização criminosa ou associação criminosas, que são figuras jurídicas distintas. Essa é a análise do último capítulo da ação no Supremo Tribunal Federal. Segundo Joaquim Barbosa, as provas comprovam que Dirceu era quem comandava o núcleo político do Mensalão, que repassava por meio de Delúbio Soares as orientações ao grupo de Marcos Valério. Todo esse manancial probatório, produzido tanto na fase do inquérito quanto em juízo, ao contrário do que sustenta a defesa de José Dirceu, comprova que ele era quem comandava o chamado núcleo político, que por sua vez repassava normalmente por meio de Delúbio Soares as orientações ao núcleo de Marcos Valério, o qual normalmente agia em concurso com o núcleo financeiro Banco Rural. Já o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, disse que estuda uma nova manifestação aos ministros que deve ser entregue na próxima semana, reforçando o pedido de prisão imediata dos réus condenados. Ele disse que não vê sentido em esperar a publicação da decisão e eventuais recursos para que as condenações sejam efetuadas. A decisão do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, ela já não desafia qualquer recurso de efeitos modificativos. Não existe nada no ordenamento jurídico brasileiro que diga que prisão é só para pessoas perigosas. Absolutamente nada. A prisão é, no direito brasileiro, digamos, uma das formas de cumprimento de pena por aqueles que infringiram a legislação penal, que cometeram crimes, independentemente da sua periculosidade. O Supremo trabalha para concluir o julgamento desse último item até a próxima semana. Se cumprirem o cronograma, tem início a discussão de qual pena será imposta a cada um dos condenados. Na próxima semana, a Corte fará uma sessão extra na terça, a pedido de Joaquim Barbosa, que fará uma viagem para tratamento médico no dia 29. De Brasília, Ronaldo Berwanger. Agora 7h22. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Bandidos fortemente armados explodiram o caixa eletrônico de uma agência bancária que fica no prédio da Prefeitura de Caldazinha, a 27 quilômetros de Goiânia. O crime aconteceu na madrugada de ontem e o comerciante Fernando Fernandes foi feito refém. Testemunhas informaram à polícia que 4 homens estavam em 2 carros, um prata e outro preto. A ação durou aproximadamente 15 minutos. A cidade só conta com uma viatura da Polícia Militar com 2 policiais. No momento da explosão, os PMs atendiam ocorrência em uma fazenda da região. 4 pessoas foram presas acusadas de tráfico de drogas e posse ilegal de armas. As prisões ocorreram depois de uma operação conjunta entre as polícias civil e militar. O trabalho conjunto desencadeou desde uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas em maio no Parque Santa Cruz, em Goiânia, quando um policial militar foi baleado.
Na época, uma pessoa foi presa e outra acusada de ter atirado conseguiu fugir, mas morreu meses depois em outro crime. Desde então, as polícias civil e militar se uniram nas investigações que localizaram agora mais 4 envolvidos. Segundo o delegado Alonso Cândido de Rezende, do 17º Distrito Policial, os acusados estavam com armas e drogas. Um dos indivíduos estava com uma arma de origem argentina, de uso não permitido. O Carlton Lennon Souza Cardoso e a sua amásia, Caroline Alves Pereira, foram presos em sua residência. Com outro acusado, a polícia encontrou mais droga e dinheiro proveniente do tráfico. O delegado ainda informou que os presos já têm passagens pela polícia. Possui já 8 passagens pela polícia. Dessas 8 passagens, 2 outros autos de prisão em flagrante. É a terceira vez que ele é preso em flagrante com porte ilegal de arma. O Carlton Leno já tem passagem e o Diego de Oliveira Pereira também já tem passagem por tráfico. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h26. Vamos às informações das ocorrências nas rodovias com Libório Santos. Bom dia. Exatamente, bom dia Gil, bom dia Écio, bom dia ouvintes da Brasil Central. Últimas 24 horas nas rodovias goianas, 24 acidentes, 13 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave foi uma colisão que aconteceu na GO 040, quilômetro 8, próximo a Pondalina. Uma D20 placa KCA 5119 de Goiânia. O condutor Robson Diego da Silva Pereira, vítima fatal. O segundo veículo envolvido, caminhão Mercedes-Benz, placa KX 0872 também de Goiânia. O motorista Edivaldo Rodrigues de Oliveira saiu ileso. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h26. Ontem, um homem de 48 anos foi recolhido pela Guarda Municipal de Goiânia e encaminhado à Polícia Federal. Ele é suspeito de matar a ex-mulher de 33 anos no ano de 2006 no estado de Geórgia, nos Estados Unidos. Na época, amigos informaram que o homem não havia se conformado com a separação. O casal era de Minas Gerais. O homem, que estava desaparecido desde o crime, foi reconhecido por um amigo da vítima quando comprava um sapato no centro da capital goiana. Ele informou imediatamente à Guarda Municipal. O suspeito foi levado à Polícia Federal, mas liberado minutos depois. Segundo informações da Polícia Federal, não há nenhum mandado de prisão contra o acusado no Brasil, apenas nos Estados Unidos. Dono de loja de autopeças na Vila Canaã, aqui em Goiânia, é preso acusado de vender cheques roubados. Na loja de autopeças que fica na Rua Conquista, na Vila Canaã, em Goiânia, agentes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais apreenderam, dentro da agenda pessoal de Rodrigo Vieira da Silva, de 34 anos, 13 folhas de cheques roubados e clonados. Sem demonstrar arrependimento, o comerciante, que foi preso em flagrante, contou que comprou as folhas por R$30 cada e as revendia por R$80. Relata a delegada adjunta da DEIC, Alessandra Batista Dias. Através de uma denúncia anônima, que ele estaria comercializando essas folhas de cheque no próprio estabelecimento comercial dele. Aí, segundo informações, ele vendia essas folhas de cheque. Chegando lá, nós constatamos realmente 13 folhas de cheque. E aqui na delegacia, ao interrogá-lo, ele disse que isso é prático, que isso é normal, que ele faz isso há algum tempo e que ele não só vende a folha, como também ele utiliza essa folha para comprar mercadoria para a loja dele. É um crime afiançável. Ele vai ficar preso? Afiançável, inclusive na delegacia. A autoridade policial, o delegado de polícia, pode arbitrar a fiança. Nós arbitramos a fiança, ele é primário, tem bons antecedentes, nunca foi preso, mas nós arbitramos uma fiança no valor de R$10 mil, para que pelo menos doa no bolso dele ou ele consiga a liberdade em juízo, para ele não pensar que o crime compensa. Ainda que seja liberado, Rodrigo Vieira vai responder por receptação, que prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. Conselho Estadual da Mulher tem nova presidenta. Um dos desafios de Divina Neves será o de construir mais casas de apoio para as vítimas da violência. O Conselho Estadual da Mulher é formado por 17 membros da sociedade civil e por 17 indicados pela Secretaria Estadual da Mulher. O Conselho tem caráter deliberativo na elaboração de políticas públicas voltadas para elas. A sua nova presidenta é Valdevina Neves, em substituição a Ana Rita Castro. Divina Neves, como é mais conhecida, sabe bem dos desafios à frente do Conselho Estadual da Mulher. Onde nós vamos trabalhar as mulheres do campo e vamos trabalhar as mulheres de uma forma que foram violadas, que foram mulheres violentadas, onde estão aí precisando de abrigo da Lei Maria da Penha, onde nós aqui, o Governo do Estado, iremos
implantar 5 casas de abrigamento em todo o estado de Goiás. A secretária estadual de Políticas para Mulheres, Gláucia Teodoro, vê o Conselho Estadual como parceiro na realização das conferências municipais e estadual da mulher. No governo Marconi, são várias as conquistas. A começar, no início da gestão do governador Marconi Perillo, nós tivemos uma reestruturação da secretaria. Uma reestruturação criando mais organismos. Ela era uma secretaria muito pequena e ela hoje nós podemos dizer que se tornou uma secretaria de médio porte. Por que eu falo que é a primeira conquista? Porque através de criação de órgãos é que se pode executar as políticas às quais eu já me referi. A partir da disponibilização de mais organismos, de mais pessoal, nós dobramos o número de pessoal, aí nós começamos a implementar políticas na área de segurança, saúde e educação, principalmente. No Brasil, a cada 5 minutos, uma mulher é vítima da violência doméstica. Goiás ocupa a posição de número 10 no ranking nacional. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h30 em Goiânia. Metade da pista da Marginal Botafogo está interditada no sentido Vila Nova, Jardim Goiás, abaixo da ponte da Avenida Independência, por causa de uma obra de drenagem realizada pela Agência Municipal de Obras. De acordo com a Agência Municipal de Trânsito, a pista da Marginal está cedendo, o que oferece risco aos motoristas. Se chover forte, a pista pode ser totalmente interditada. Programa Jovem do Futuro muda a realidade das escolas da rede estadual. O programa, realizado por meio de uma parceria com o Ministério da Educação e o Instituto Unibanco, está em 180 escolas do ensino médio desde 2011. Este ano, outras 120 instituições espalhadas por todo o estado serão capacitadas para receber o programa, que visa melhorar o desempenho dos alunos e reduzir os índices de evasão escolar. Os gestores e professores já estão sendo treinados. Em Goiás, as escolas participantes trabalham com metas de redução de 40% nos índices de evasão, aumento da média da escola em no mínimo 25 pontos e aumento em 50% do percentual de alunos com padrão de desempenho satisfatório em disciplinas como matemática e língua portuguesa. Segundo a gerente de apoio ao ensino médio da Secretaria Estadual de Educação, Alexandra Terribelli, o Jovem do Futuro já tem mudado a realidade das instituições. Os alunos estão mais envolvidos, eles estão mais envolvidos entre eles, com os professores também, né? A questão até do ensino-aprendizagem, a proficiência desses alunos já tem resultado, já tem melhorias. A prova disso também são os resultados agora que saiu do Estado em relação ao SAEB, o avanço do ensino médio no Estado. Nós já temos resultados, até em relação à queda da evasão, também algumas escolas que tinham uma grande evasão, principalmente no noturno, isso já está demonstrando resultado. As escolas participantes do Jovem do Futuro recebem do governo federal apoio técnico e financeiro, que pode chegar a R$100 mil. A meta da Secretaria de Educação é que até 2014 todas as 615 instituições de ensino médio da rede estejam no programa. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h33 agora. Exames médicos e orientações sobre saúde serão realizados hoje, das 8 da manhã até as 5 da tarde, no pátio do Detran, em Goiânia, voltados a servidores, usuários e à comunidade. Promovido em parceria com Lions Clubes do Brasil, o Mutirão da Saúde está na 3ª edição. Para saber mais detalhes sobre o Mutirão, vamos conversar agora com Múcio Bonifácio Guimarães, chefe de gabinete do Detran de Goiás. Bom dia. Bom dia, Gil. É um prazer enorme falar com você e com os ouvintes da Brasil Central. Múcio, quais os serviços que serão oferecidos à comunidade? São vários os serviços. Glicemia, controle de pressão arterial, também índice de massa corporal, acuidade visual e outras iniciativas que serão tomadas nessa parceria com os Lions Clubes de Goiânia, a fim de que nós possamos, evidentemente, oferecer serviços aos cidadãos. Há um fluxo diário de cerca de 2.000 pessoas no Detran diariamente. E, portanto, o índice de atendimento deverá ser expressivo em função, inclusive, dessa presença diária de pessoas no Detran. E todas as pessoas que se dirigirem ao Detran serão atendidas? Terão atendimento? Terão atendimento, haverá uma equipe multiplamente constituída. O Lions Club disponibiliza o atendimento através, inclusive, dos apoios da FAC Lions, com seus cursos específicos de área de saúde. Teremos profissionais também
das áreas de saúde disponibilizados e também outros 16 profissionais de área de saúde do próprio Detran estarão incorporados nessa ação no dia de hoje, que é uma excelência em função de voluntariado. O voluntariado oferecido pelo Lions Club, a disposição efetiva da diretoria do Detran em contribuir nesse processo e, naturalmente, a possibilidade de ser um projeto piloto para ser estendido num programa mais efetivo do Detran na prestação de serviço à comunidade, inaugurando uma nova fase, sobretudo na ótica de servir as pessoas e aquelas que, evidentemente, dependem do Departamento de Trânsito de Goiás. Múcio, a atividade de hoje é apenas uma gentileza do dia ou essa parceria entre Detran e Lions vai permanecer? A intenção, inclusive, do diálogo já mantido entre a direção do Lions e o presidente José Taveira é no sentido de que essa parceria tenha uma continuidade efetiva numa programação que ao longo de 2013 poderá acontecer, sobretudo, em 20 grandes movimentos em Goiânia e no restante do estado. E com isso, sem dúvida nenhuma, ganha o cidadão e ganha o Detran em dar uma imagem efetiva de preocupar-se também com a saúde, sobretudo dos condutores de veículos. Múcio Bonifácio Guimarães, chefe de gabinete do Detran Goiás, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia para você, para Karine Pinheiro, e volto a dizer que o Detran está à disposição dos cidadãos nessa nova fase de incorporação no voluntariado em favor da cidadania. Agora em Goiânia são 7h36. Na sequência, as notícias do esporte com José Calazans. O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. Esporte. Bom dia. A FIFA aceitou a proposta do governo do Brasil de oferecer ingressos gratuitos para os Jogos da Copa do Mundo 2014 para indígenas e usuários do programa Bolsa Família. As entradas, que é a parcela reservada para estudantes e idosos brasileiros que terão direito à meia entrada. Os indígenas serão beneficiados nos jogos realizados em Manaus e Cuiabá. Já os ingressos para beneficiários do Bolsa Família serão para todas as cidades sede. 7h37. Pedro Júnior está confirmado no Vila Nova para enfrentar o Macaé. O Vila Nova encerra hoje pela manhã no CT Governador Marconi Perillo sua preparação visando o jogo de amanhã contra o Macaé no estádio Serra Dourada pela Série C do Campeonato Brasileiro. Uma verdadeira decisão. O Vila, que se vencer se livra do risco do rebaixamento à 4ª divisão do Campeonato Nacional e ainda de quebra, dependendo de uma combinação de resultados, pode ainda ter pequenas chances de se classificar a segunda fase da 3ª divisão. De acordo com o treino de ontem, o coletivo comandado pelo técnico Roberto Oliveira, o Vila apresentou 2 novidades. Pedro Júnior no ataque, artilheiro do Vila na Série C, recuperado de uma contusão muscular, treinou normalmente, no lugar do Rafael Magalhães, que voltou a ser opção, treinou no time reserva. E no meio-campo, Diego, prata da casa, meia, foi escolhido para entrar no lugar do Léo Costa, que está suspenso pela expulsão na derrota diante do Madureira. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h38, o Campeonato Goiano 2013 já tem data prevista para começar. A Federação Goiana de Futebol anuncia que a competição vai se iniciar no dia 20 de janeiro e termina em 19 de maio. Além do futebol profissional, a federação organiza também outras 12 competições, incluindo futebol feminino, divisão de acesso e categorias de base. Com 3 jogos foi encerrada ontem a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. No Recife, na luta contra o descenso, o Sport venceu a Ponte Preta por 3-1. No Rio de Janeiro, o clássico entre Botafogo e Vasco da Gama terminou com a vitória botafoguense por 3-2. O São Paulo confirmou a sua vaga no G4 do Campeonato Brasileiro ao bater o último colocado, o Atlético Goianiense, por 2-0 no Morumbi.
O Atlético acabou perdendo novamente no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Ontem, a derrota por 2-0 para o São Paulo no Morumbi. Domingo, o time enfrenta o Sport jogando no estádio Serra Dourada, mas já pensa no jogo de volta pela Copa Sul-Americana diante do Universidade Católica do Chile na próxima quarta-feira no estádio Serra Dourada. O Atlético perdeu o jogo em Santiago por 2-0 e precisa vencer por 3 gols de diferença para conseguir a vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana. Ontem, após a derrota por 2-0 para o São Paulo no Morumbi, o técnico Arthur Neto deixou claro que vai poupar jogadores que têm se desgastado, que têm histórico de contusões. Nessa temporada, esses jogadores serão poupados. O treinador chegou a citar os atacantes Ricardo Bueno e Felipe. Os dois podem ser poupados, além de outros jogadores. A delegação chega à 13h no aeroporto Santa Genoveva e domingo às 6h30 enfrenta o Sport no Serra Dourada, antes de fazer o jogo de volta contra a Universidade Católica pela Sul-Americana. De São Paulo, Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. A vitória no Morumbi deixou o São Paulo com 55 pontos em 4º lugar. 3 pontos atrás do Grêmio com 58, além de ter na frente o Atlético Mineiro com 60 e o líder da Série A, o Fluminense, com 69 pontos. 7h40, Goiás mantém a mesma formação dos jogos anteriores, hoje em Florianópolis. O Goiás entra em campo logo mais às 9h50 da noite em Florianópolis, diante do Avaí na ressacada pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Anderson Moreira vai repetir a escalação depois da boa vitória na terça-feira diante do Guarani por 5-0. O técnico mantém Arley, Vitor pela direita, os zagueiros Hernando e Valmir Lucas. Na esquerda, Egídio. O meio-campo do Goiás com Thiago Mendes, Amaral, Ramon, Ricardo Goulart, Renan Oliveira. No ataque, Walter. É esse o time do Goiás, muito próximo de voltar à elite do futebol nacional. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Além de Avaí e Goiás, a 31ª rodada da Série B tem outros 3 jogos hoje. Ipatinga e América de Natal, Grêmio Barueri, São Caetano e Asa e Ceará. Na próxima segunda-feira, Luiz Fabiano será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por causa de uma simulação no clássico contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Em um lance isolado, o atacante levou uma bolada na barriga, mas fingiu ter sido atingido no rosto. Se for punido, pode pegar até 6 jogos de suspensão. Com 15 gols, o São Paulino divide com Fred do Fluminense o primeiro lugar da lista de artilheiros da Série A. Às 7h41 do Esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Hoje, 19 de setembro, dia D da campanha Outubro Rosa. Todos os hospitais da rede estadual, as dependências da Secretaria Estadual de Saúde e os órgãos do governo de Goiás receberão decoração da cor rosa. A ideia é chamar a atenção da sociedade para uma doença que mata 12 mil mulheres por ano no Brasil, o câncer de mama. O movimento popular internacionalmente conhecido como Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo. Dias mais longos à vista. O horário de verão começa às 0h deste domingo. Os relógios devem ser adiantados em 1 hora. A medida do governo federal não atinge todos os estados e tem como objetivo diluir o consumo de energia elétrica e evitar picos de consumo que sobrecarregam as usinas hidrelétricas. A repórter Yara Galvão conversou sobre esse assunto com o especialista em engenharia elétrica, Enes Gonçalves. O horário de verão entra em vigor em 3 regiões do país, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E sobre esse assunto eu converso com Enes Gonçalves, que é professor engenheiro eletricista da UFG. Primeira pergunta, por que é implantado o horário de verão? O objetivo do horário de verão, o principal objetivo não é economia de energia. O principal objetivo é economia na demanda da energia por parte dos consumidores. Ou seja, é evitar que um grande número de consumidores entre no sistema ao mesmo tempo. E para isso se utiliza a disponibilidade da luz solar para distribuir a presença desses consumidores no sistema no horário de ponta, que se dá entre 6 da tarde e 9 da noite, entre basicamente 5 e 9 da noite, e com isso se evita a construção de usinas elétricas para produzir essa energia. E ao se evitar a construção dessas usinas, se propicia um ganho ambiental, evitando todos os impactos ambientais dessas usinas, se evita ganho também na transmissão de energia
ao se evitar a necessidade de transmitir e a construção de linhas de transmissão, e também tem-se ganhos operacionais, tornando o sistema mais confiável e mais estável. É importante também o ganho financeiro, né, que ao não se construir usinas, evita-se o gasto, o dispêndio financeiro com essa construção. Pois é, o consumidor ele não sente essa redução na economia no final do mês, na conta de energia elétrica, né? A curto prazo não, mas a longo prazo sim. O cálculo da tarifa de energia do sistema elétrico, ela é calculada pela disponibilidade de energia no sistema. Então a energia não pode ser armazenada na forma elétrica. Ou ela é armazenada num reservatório de água, no caso da hidrelétrica, ou num gás, no caso das usinas a gás, ou na forma de óleo ou nuclear. Então essas usinas, elas são computadas no custo da disponibilidade delas ao sistema e são pagas. E essa tarifa é rateada, o que significa que uma usina construída a mais no sistema elétrico, ela é rateada para todos os consumidores do sistema. Isso não se reflete na conta de energia no final do mês, mas se reflete no valor da tarifa ao longo de toda a presença do consumidor no sistema. Eu vou fazer aqui uma figura, é como se fosse uma rodovia. Se eu fosse construir uma rodovia, eu vou construir a rodovia para o horário que tem o maior número de carros passando nela. Mas se eu pudesse distribuir o número de carros ao longo do dia, eu poderia construir uma rodovia com uma capacidade menor. Da mesma maneira é o sistema elétrico. Se eu puder distribuir os consumidores durante o dia, isso vai reduzir a demanda do sistema, ou seja, a disponibilidade de energia que ele vai precisar ter para atender esses consumidores. E isso que o horário de verão faz, aproveita a luz do sol para colocar os consumidores dentro de casa enquanto há a presença da luz solar. Tá certo. Agora, professor, por que o horário de verão só acontece em algumas regiões do país? O que produz o ganho energético, o ganho de demanda no sistema no horário de verão, é a variação da duração do dia, a maior presença de luz ao longo do dia. E isso só acontece nas regiões mais próximas dos polos, ou seja, mais afastadas do Equador. Então, se nós formos verificar no mundo quais são os lugares onde tem horário de verão, a gente vai verificar que ele existe na América do Norte, na Europa e no Hemisfério Sul, mais abaixo do Equador, do Trópico de Capricórnio para baixo. Porque é nessas regiões que o dia tem variação na sua duração com as estações do ano, à medida que as estações do ano variam. Se a gente pegar, por exemplo, a região Norte e Nordeste, o dia tem mais ou menos a mesma duração, independente de a gente estar falando de verão, inverno, primavera ou outono, né? Tá certo. Bom, então a gente vale lembrar que o horário de verão começa às 0 horas desse domingo, os relógios devem ser adiantados em 1 hora. Vai até quando o horário de verão? Ele vai até o dia 17 de fevereiro. Então tá certo. Professor, muito obrigado pelas informações, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, à disposição. Agora em Goiânia são 7h48. Sebrae Goiás discute com micro e pequenos empresários ações que podem reduzir custos e preservar o meio ambiente. Especialistas conversaram com micro e pequenos empresários sobre 3 temas: o crédito de carbono, o tratamento de resíduos sólidos e a eficiência energética. Um dos principais objetivos é mostrar ações práticas que vão reduzir custos e também o desperdício de energia e resíduos. E com isso, é possível também expandir os negócios, como explica o diretor técnico do Sebrae Goiás, Wanderson Portugal. Nós estamos querendo mostrar para pequenas empresas que existem soluções que ele pode ajudar a preservar o meio ambiente, ajudar, na realidade, a preservação da água, das árvores, e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro, com sustentabilidade no processo. Um dos palestrantes, o engenheiro eletricista Márcio Américo, falou durante o evento sobre a redução no consumo de energia elétrica. Acho que o primeiro passo é ele entender a conta de energia dele e guardar um histórico de quanto que ele está consumindo. Acho que é muito importante para ele ver se o consumo dele está aumentando, se está diminuindo, e saber também quanto de energia elétrica representa no custo dele. O segundo passo é tomar ações práticas, mexer em equipamentos, eliminar desperdício, mexer na iluminação, no ar-condicionado, seja lá o que for que ele esteja utilizando, sempre tem possibilidade de redução. O evento faz parte das comemorações do mês da micro e pequena empresa e também do mês do Sebrae, que completa 40 anos. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h49. Empresários participam de encontro em Goiânia. O objetivo é aumentar a adesão de empresas ao movimento Goiás Competitivo.
O Movimento Brasil Competitivo e a Fundação Nacional da Qualidade realizaram em Goiânia o primeiro encontro de lideranças da rede QPC no estado de Goiás. O objetivo da reunião era sensibilizar empresários locais e instituições estaduais sobre a importância do uso de metodologia de gestão nas empresas. A proposta é aumentar a adesão das empresas e instituições setoriais ao Movimento Goiás Competitivo, contribuindo para o desenvolvimento sustentável regional. Durante o encontro, foi lançado o Prêmio Estadual de Qualidade. Quem dá mais detalhes é o presidente do Movimento Goiás Competitivo, o empresário Pedro Bittar. Um prêmio que vai atingir não só as micros e pequenas empresas, mas atinge principalmente também as grandes e as médias empresas que estavam fora desse páreo. Então, para nós, quando se formatiza um prêmio, nós aumentamos aí a competitividade, a qualidade das empresas e dos produtos e dos serviços goianos. Até o final do ano está prevista uma nova reunião no estado do Sergipe. Mais informações podem ser acessadas no site www.mbc.com.br. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h51. Governo regulamenta cadastro positivo de bons pagadores. Foi publicado no Diário Oficial o decreto que regulamenta o cadastro positivo. A expectativa é que o registro contribua para que clientes com bom histórico de pagamento façam financiamentos com juros mais baixos. Pelo decreto, o consumidor terá que solicitar sua entrada no cadastro. O Conselho Monetário Nacional ainda precisa detalhar como os bancos vão passar essas informações para o registro. Sistema eletrônico de escrituração fiscal diminui fraudes e ajuda a aumentar a arrecadação de impostos. O SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, funciona desde 2005 e permite o fornecimento eletrônico de informações contábeis ao fisco. O sistema elimina papéis como nota fiscal e livros contábeis, além de facilitar a fiscalização das empresas pela Receita Federal. De acordo com o especialista em automação contábil Dante Barini Filho, que proferiu palestra a empresários ontem em Goiânia, com o sistema, o fisco fecha as portas para fraudes e erros e aumenta a arrecadação de impostos. É algo bastante bom para todos. Para o fisco, claro, facilita a fiscalização. Para o contribuinte, sério, aquele que contribui pagando seus impostos, tendo sua escrituração toda legalizada, porque com isso diminui a concorrência desleal. Não significa que os empresários, alguns deles, maus empresários, cometam fraudes. Mas de uma coisa é certa, antigamente era muito raro que fosse pega. Agora, como o fisco é digital, com certeza quem envia informação errada ou fraudulenta serão pegos. Segundo o especialista Dante Barini Filho, até o consumidor final ganha com o sistema eletrônico de declarações. O próprio governo federal tem repassado isso ao contribuinte como? Reduzindo IPI de vários produtos, reduzindo alguns impostos, como foi o caso do combustível, reduzindo a CID para que não houvesse repasse de aumento para o contribuinte no posto de gasolina. A palestra Novo Mundo Fiscal foi ontem à noite na sede da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53 em Goiânia. Goiás cria mais de 1.600 empregos em setembro. Mas o número decepciona em relação ao mesmo período do ano passado. Em Goiás, no mês de setembro, foram gerados 1.607 empregos seletistas, equivalente à expansão de 0,14% em relação ao estoque de assalariados com carteira assinada no mês anterior. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego. Apesar do crescimento, o número ficou abaixo da média nacional, 0,39%. Também ficou aquém do ano passado, quando foram criados 5.330 postos de trabalho. Mas o chefe de inspeção do trabalho no estado, Valdivino Vieira, pondera estes números. Toda queda do nível de emprego, ou do nível de crescimento do emprego, melhor dizendo, ela preocupa, porque é bom para toda a economia, é bom para o estado, é bom para toda a população que o crescimento seja mais ou menos constante, né, ao longo do tempo, assim proporcionando maior nível de empregabilidade. No entanto, o nível de setembro, ele caiu bem abaixo do que foi a geração de emprego no mesmo período do ano passado. Mas ainda assim manteve um nível positivo, o que de certa forma não é nenhum motivo de alarme, porque ainda que pouco houve um crescimento na empregabilidade. Valdivino Vieira fala também dos setores que mais contribuíram para a criação de empregos.
Olha, os setores que mais contribuíram nesse mês de setembro foram o setor de serviço e o setor do comércio, que são setores que tradicionalmente empregam muita gente no nosso estado. De acordo com o chefe de inspeção do trabalho em Goiás, os empregos temporários de final de ano podem contribuir para o crescimento de emprego no estado, uma vez que podem se tornar postos definitivos. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. O Banco Central sinalizou que interrompeu o ciclo de cortes dos juros básicos da economia brasileira. Desde agosto do ano passado, o Comitê de Política Monetária vinha reduzindo a Selic. Segundo a ata da última reunião do Copom, os juros devem permanecer estáveis por um longo período. Para os diretores do Banco Central, essa é a melhor estratégia para controlar a inflação do país. Na semana passada, o Copom reduziu a taxa básica de juros pela 10ª vez seguida para 7,25% ao ano. Governo do Estado divulga editais de concursos em Goiás. Já foram publicados os editais dos concursos para 20 vagas de pesquisadores do Instituto Mauro Borges e para 1.180 vagas na Polícia Militar. Liliane Moraes, superintendente da Escola de Governo, explica que o edital para quase 800 vagas da Polícia Civil sai no próximo dia 25. As provas vão ser aplicadas pela Universidade Estadual de Goiás. Nós decidimos pela UEG, até porque existe um decreto de gratuidade que ela pode desenvolver esses concursos pelo Estado de Goiás. Ao resolver isso, ao ter uma sinalização positiva do governador e do secretário José, nós já começamos a tratar toda essa parte operacional mesmo de elaboração de editais e agora já estão prontos para ser publicados. Os editais podem ser acessados no site www.segplan.gov.br. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56 agora. Secretaria da Fazenda apresenta benefícios do Programa de Recuperação de Créditos para contabilistas do Estado. O programa Recuperar 2 foi discutido com 3 entidades: o Sindicato dos Contabilistas, o Conselho Regional de Contabilidade e o Sindicato de Empresas de Serviços Contábeis. Se você, empresário, tem dívidas relativas ao ICMS, IPVA e ITCD contraídas até 30 de junho deste ano, então você pode aderir ao programa. O superintendente da Receita da Cefaz, Glaucus Moreira, explica quais são os benefícios oferecidos. São descontos de até 100% na multa e nos juros e de 50% na correção monetária. Então, todos aqueles contribuintes que possuem algum débito com a Secretaria da Fazenda, seja um débito que já esteja autuado ou não, ele pode aproveitar as condições do Recuperar 2 para que ele regularize sua situação perante o fisco. Um dos diferenciais deste ano é que as dívidas podem ser parceladas em até 60 vezes. No entanto, quanto menor o número de parcelas, maior o desconto. Glaucus Moreira explica o que acontece com quem não renegociar suas dívidas. Ele continua inadimplente com o Estado. Por exemplo, se existe algum processo que esteja ainda em tramitação na fase contenciosa, ele continua questionando, ou se porventura já estiver na fase judicial também, ele vai estar questionando esses débitos. No entanto, após a fase administrativa, o seu débito ele é incluído na dívida ativa, né? Ele não vai poder transacionar com o Estado, não vai ter certidão negativa e o nome dos sócios, né, e da empresa, o CNPJ da empresa será incluído também no Serasa. Atenção então para os prazos. Para obter o desconto de 95% na multa e juros, a data limite é 20 de novembro. E o último dia para adesão ao Recuperar é 20 de dezembro. A Cefaz estima arrecadar R$200 milhões e beneficiar 138 mil contribuintes com o programa. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58. A polícia do Paraná prendeu Henrique de Oliveira, de 20 anos, que confessou ter matado o jornalista Anderson Leandro da Silva, que estava desaparecido há 8 dias. Segundo as investigações, o crime foi motivado por ciúmes. Anderson teria tido um caso com a mulher do suspeito. A suspeita de parentes e de amigos era de que ele tivesse sido assassinado por vingança, em razão do trabalho que fazia para sindicatos e movimentos sociais. A pior seca das últimas 3 décadas no Nordeste obrigou criadores de gado a deixar uma região que já foi uma das mais prósperas de Pernambuco. Os currais estão vazios, os sítios abandonados e pequenos produtores à beira do desespero na bacia leiteira pernambucana. A produção de leite despencou de 280 litros por dia para 30. 7h59. Noticiário Internacional. O capitão do navio Costa Concórdia, Francesco Schettino,
se recusou a aceitar a culpa isolada pelo naufrágio que matou 32 pessoas em janeiro deste ano na Itália. Durante uma audiência preliminar, o capitão disse que a companhia sabia da prática de chegar com o navio perto da costa para saudar moradores e autoridades. Ele é acusado de negligência, homicídio culposo e de abandonar o barco antes de concluída a retirada dos mais de 4.000 passageiros e tripulantes. Pontualmente 8 horas em Goiânia, termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Écio Santana. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Luzani Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Leandro Franco. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de tele e radiodifusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Écio. Bom dia, Gil. Bom dia para você em todo o Brasil. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.